Gestão de riscos. Esse assunto te interessa? Com certeza sim. Então fica de olho nesse bate-papo que começa agora, porque mais uma vez o Grupo JML recebe Nani de Castro para um bate-papo. Ela é especialista em compliance, riscos, controles internos, prevenção à lavagem de dinheiro e também terrorismo. E a Nani tem mais de 20 anos de experiência no mercado público, no mercado privado, então ela tem muitas informações aí para passar para vocês. Então vem com a gente, fica de olho nessa entrevista. Tudo bem, Nani? Tudo jóia. Então vamos lá, Nani, me conta como que eu faço para identificar, para conhecer os riscos do meu negócio. Isso é uma etapa bastante importante de qualquer gestão organizacional, né? Em linhas muito gerais, você precisa conhecer os processos que transitam dentro da sua organização. Então, assim, eu acho que antes da gente tentar falar do conceito, acho que seria, por exemplo, interessante dar um exemplo prático, né? Por exemplo, eu tenho lá um processo de compras. Tá? Então o meu processo de compras ele tem várias etapas e essas etapas elas possuem entregáveis. Então eu tenho uma solicitação de compras que vai seguir todo um trâmite, todo um processo, que pode ser via uma cotação, via um orçamento, via uma tomada direta, via uma solicitação de propostas, tem lá todo o modelo de como isso é feito, né? O rito, o procedimento disso. Tá? E aí a pergunta que você deve fazer para esse processo de compras é o que pode dar errado? Essa é a pergunta. Então, por aí você começa a construir o que a gente chama de mentalidade de risco. Entende? Então, eu olho para o meu processo da minha organização, seja ele compras, suprimentos, vendas, recrutamento e seleção, não importa o processo, operação, construção, não importa. Eu vou olhar para ele e vou entender como ele foi feito, contar essa história e perguntar para esse processo o que pode dar errado. E aí você começa a trabalhar a mentalidade de risco. Nani, mas se a minha empresa já tem todos esses processos mapeados, então de onde surgem esses riscos de compliance e integridade? Como eles aparecem? Justamente, aí vamos usar o mesmo modelo de compras, né? Então eu fiz a pergunta para esse meu processo e eu tive as respostas. O que pode dar errado? Bom, eu posso construir uma solicitação de processo de compras equivocada. Você pode solicitar que eu compre canetas e eu entendi errado ou solicitei errado e comprei lápis. Pronto, aí eu identifiquei ali um risco relacionado à compra errada. Eu fiz a compra de maneira errada. Primeiro risco. Aí você me pergunta, tá, mas ótimo, e eu já entendo esse risco de comprar errado. Como que eu vou enxergar os meus riscos de compliance e os meus riscos de integridade nisso? Aí vamos desdobrar. Comprar errado. Qual a motivação de comprar errado? E aí eu tenho um risco de compliance que começa a aparecer dentro desse processo de compra, tá? Qual a motivação de comprar errado? Eu comprei errado porque houve um oferecimento de vantagem indevida? Eu comprei errado porque os pilares de integridade, de ética não estão 100% fortalecidos na minha organização e eu quis trabalhar esse orçamento diferente daquilo que me foi proposto. Aí eu vou para os riscos relacionados à integridade. Eu vou fraudar esse processo, eu vou receber as melhores cotações, as melhores propostas, mas ainda assim eu vou fazer uma compra errada porque eu tenho um interesse relacionado a isso. E aí eu começo a desenhar em cima daquele primeiro risco de comprar errado, toda uma cadeia de riscos de compliance e integridade. Entende? Entendi, Nani, mas assim, se a minha instituição já tem então esses processos mapeados, ótimo, minha instituição já conhece os riscos. Isto. A gente usa no nosso dia a dia todas as metodologias de controle que são recomendadas pelos institutos de auditoria. Correto. O que mais eu preciso fazer então no que diz respeito ao gerenciamento de riscos para que tudo dê certo? Ótimo. Aí você chegou no que a gente convida, né, a uma reflexão de uma metodologia consolidada por Deming, que é o PDCA, que é o ciclo da melhoria contínua. Pegando, se a sua organização já está nesse estágio, então eu estou aonde? Eu estou no A do PDCA, que é o processo de quê? De aprendizagem, de aplicação, né? Ou numa ressignificação desse conceito, o learning, que é o aprendizado organizacional. Então, o seu giro, né, de gerenciamento de risco já está completo. Eu preciso melhorar esse processo de gerenciamento de risco. Por que eu preciso melhorar? Por que eu
tenho essa necessidade, porque as organizações são vivas, são organismos vivos e elas precisam enxergar o seu contexto, entender o seu cenário e retroalimentar o seu processo de gerenciamento de risco, porque pode acontecer que o risco tenha mudado, né? Por exemplo, agora nós estamos aqui neste ambiente, né, fazendo uma gravação, utilizando recursos tecnológicos de altíssimo nível, mas lá no passado a gente fazia isso como? Com uma câmera manual. Aí lá atrás, qual que era o risco disso não funcionar? Por exemplo, a câmera não tinha filme. Era um risco. Eu posso hoje pensar nesse risco, nesse cenário? Não mais, porque eu não utilizo mais uma câmera com filme, né, com aquele rolinho de filme. Então, vale eu não atualizar o meu cenário de risco? Se eu vou continuar mapeando esse risco de usar o rolinho de filme, não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou desatualizada no meu cenário de risco. Entende por isso? Então, já faço toda a gestão do meu risco. Por que eu ainda preciso fazer mais alguma coisa? Porque eu preciso estar em constante melhoria. Certo, Nani, para a gente finalizar então essa nossa conversa sobre gestão de riscos, uma última pergunta para você. Quais riscos a minha organização corre ao não ter um programa de compliance e integridade implantado? Bom, eu poderia fazer uma lista incontável de riscos, né? Mas eu vou me ater ao risco da sustentabilidade do negócio. Se eu não tenho uma gestão de riscos consolidada, se eu não tenho um programa de integridade devidamente implantado, se eu não tenho um programa de compliance estruturado, alinhado ao meu programa de integridade, à minha gestão e, consequentemente, num olhar de governança corporativa, sem dúvida, qual que é o risco que a minha organização corre? A sustentabilidade do negócio. Em médio prazo, as organizações não vão mais se relacionar no ambiente global se elas não puderem fornecer um ambiente crível e confiável, baseado na ética, baseado na integridade, baseado na evitação dos ilícitos. E a proteção que nós temos hoje, o recurso que nós temos hoje é o programa de integridade, apoiado por um gerenciamento de riscos consistente e eficaz. Nani, muito obrigada pela sua participação, foi um grande prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. E nós, do Grupo JML, esperamos revê-la em breve aqui em Curitiba para novos vídeos, novas conversas e novos cursos, é claro. Sem dúvida, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com a JML. Até a próxima.